Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao COBcast. Esse é o podcast da Confederação Brasileira Olímpica. Vou de novo. 3, 2, 1. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um COBcast, o podcast do Comitê Olímpico Brasileiro. E nós estamos tendo uma feira incrível, a COB Expo. E eu, Marcelo Guedes, estou entrevistando personalidades do esporte com muita honra e alegria. Aqui à minha frente está nada mais, nada menos que Joel Oliveira, o presidente da federação mais antiga do Brasil, 100 anos completando esse ano, 2024, Federação Paulista de Atletismo. Seja bem-vindo, Joel. Poxa, muito obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado ao COBcast. Um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho do que a gente ama, que é do esporte, e apresentar um pouquinho do trabalho que a federação faz há 100 anos. Há 5 anos você é presidente da federação, Sim, né? sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre, para as pessoas entenderem o que é a Federação Paulista de Atletismo, qual é o trabalho que você está exercendo e fazendo para que a melhoria do atletismo acontecesse. Poxa, legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí para sua audiência enorme aí que está sempre acompanhando as coisas do esporte. A Federação Paulista de Atletismo ela é uma entidade de administração do esporte. A gente cuida do atletismo oficial no estado de São Paulo. Então, todas as regras oficiais e competições oficiais são cuidadas e geridas pela federação. Nós fazemos as principais competições de atletismo do país. Nós temos o maior calendário de competições de pista e campo de atletismo do Brasil. E a gente também administra a parte documental das corridas de rua oficiais que acontecem no estado de São Paulo. As diversas espalhadas aí, né? Sim. Vamos correr 5K hoje, vamos correr 10K hoje. Pessoal que é aficionado por corrida, a Federação Paulista está lá para poder dar segurança, seria isso? Sim, nas corridas oficiais, se tiver lá os árbitros de amarelinho da Federação Paulista, você sabe que essa corrida é legal. Você pode acessar, aliás, as informações disso no nosso site, atletismopaulista.com.br. Lá na parte corrida de rua, você tem o calendário total de todas as corridas de rua que tem o permit da federação em todo o estado de São Paulo. Esse permit ele é um documento que a gente emite depois de fazer uma análise técnica. Porque uma corrida, para ser realizada, ela tem uma série de aspectos técnicos e de segurança que tem que ser cuidados. Sim. O ambiente da corrida é a pista de atletismo. Lá é o ambiente preparado, pensado e estruturado para a corrida. Quando você vai para a rua, as pessoas às vezes não param para pensar nisso. Talvez você nem tenha pensado nisso, mas a rua não é o ambiente da corrida. Não, a rua é um ambiente adaptado. Ruas irregulares, né? Irregulares, foram feitas para veículos automotores, não para as pessoas, e não foram feitas para competições esportivas. Então, para você ter uma competição esportiva acontecendo na rua, você tem que adaptá-la. Sim. E são inúmeras adaptações que a pessoa que corre muitas vezes não para pensar. Nós analisamos, Marcelo, 50 itens para poder autorizar uma corrida acontecer. É bastante coisa. 50 itens. E tem que passar nas 50 para poder ter autorização. Se não passar em uma, não autorizamos. Entendeu? Então, o nosso trabalho começa avaliando. O organizador nos manda um projeto, quando ele faz uma proposta de corrida de rua, a gente vai fazer essas análises. Primeiro, a empresa existe? Ela está autorizada a fazer corrida de rua? Porque cada empresa tem uma autorização do governo para executar algum tipo de função comercial. Né? Está autorizada? Tem responsável técnico, um diretor técnico apto, né, credenciado no CREF, com experiência, etc. Qual é a proposta? Aonde vai ser? Como vai ser? Quantas pessoas vai atender? Qual tipo de competição vai ocorrer? Enfim, são inúmeras as questões que a gente tem que avaliar. Depois que a gente avalia, qualquer coisa que estiver fora dos parâmetros, a gente orienta a empresa. Ajuste aqui, arruma lá, etc. Com tudo isso resolvido, a gente emite o permit e aí essa corrida está autorizada oficialmente a acontecer. Esse documento ele é previsto em 2 leis federais, de tão importante que é. O artigo 67 do Código de Trânsito fala da autorização expressa da federação ou confederação e o artigo 153 da Lei Geral do Esporte, que fala da autorização e supervisão das federações e confederações. Não é só autorizar, tem que estar lá, inclusive vendo se está tudo certo. Aí no dia da corrida, a nossa equipe de supervisores e árbitros está lá. Então eles vão lá verificar se os itens prometidos foram cumpridos, fotografam todos eles e fazem a arbitragem da prova.
Porque por mais que às vezes você vá correr por uma questão de relacionamento social, etc., nós não podemos esquecer que a corrida é uma competição. Tem uma distância determinada, ganha quem chega primeiro, tem um tempo que essa pessoa executa esse trabalho, tem categorias ou de idade, ou de gênero, de sexo, de nível profissional, etc., né, que são premiados e classificados de acordo com essas características, e isso tem que ser arbitrado, né, e arbitrado por um árbitro oficial. Credenciado para isso, que é o acreditador das regras terem sido cumpridas. E a gente faz o pós-evento, que é a publicação dos resultados dos 30 primeiros do geral, masculino e feminino, e o relatório da prova, que a gente relata, o árbitro faz um relatório dizendo se tudo foi cumprido, avalia o evento, tem uma nota a cada corrida, e publicamos isso no site e encaminhamos para os organizadores. Vira oficial, tudo documentado. Totalmente. Nosso calendário é o maior calendário de corridas de rua da América do Sul. Quantas coisas? Você estava me falando, eu não acreditei, mas é real mesmo? Quantas são? Ano passado. 600? Esse ano nós vamos passar de 600. Caramba. Ano passado foram 515. O ano todo. O ano todo. Esse ano já vai superar, né? Agora, até agora, setembro, nós estamos com 496. Ah, já superou. Então, ainda falta 3 meses para acabar o ano. Isso. A nossa expectativa é de chegarmos a 650. Corridas. Porque ano passado, os 3 últimos meses, tivemos 180 corridas. Então, se a gente tiver o mesmo resultado do último trimestre do ano passado, nós estamos falando já aí de quase 700. Né? Então, como a nossa estimativa é sempre conservadora, né, nós estamos estimando que vamos ter esse ano 650 corridas com permit, mais de 250 empresas realizando corridas de rua em mais de 120 municípios do estado de São Paulo. Me veio uma dúvida aqui. Diante de tantas corridas, de tanta infraestrutura, como é que funciona a captação de novos atletas? As crianças, os adolescentes que têm interesse, que querem... porque vem na Olimpíada, né, os nossos grandes atletas ganhando medalha, sabe, trazendo alegria para o nosso país. Então, eu imagino que vocês têm um trabalho de captação desses atletas. Poxa. Então, eu queria que você contasse um pouco. Obrigado pela pergunta, porque, na verdade, né, como a gente está aqui numa feira de negócios, é bom a gente usar expressões do mundo de negócios. Né? O nosso core business está aí, no desenvolvimento do início ao final do processo para que a gente tenha atletas de condição olímpica. Né? Como é que a gente faz? A gente tem a parte de approach ali, de trazer a criança para conhecer e gostar do atletismo. Então, a gente tem um conjunto de festivais de atletismo que acontecem em várias cidades do estado, que a gente chama de Brincando de Atletismo. Então, são festivais onde todas as crianças que participam são premiadas com medalhas, elas vivenciam várias provas do atletismo diferentes e várias brincadeiras do atletismo, para que elas saiam de lá gostando do atletismo. Então, isso a gente atende crianças de 5 a 11 anos. Quem é vinculado a algum dos nossos clubes federados participa sem pagar nada, e quem não é vinculado a um clube paga uma pequena taxa de participação e participa também. A partir dos 12 anos, começa o esporte federado, que é quando a criança está registrada e começa a ter, de fato, a competição, que é quando você faz uma disputa e ganha o melhor, o segundo, o terceiro são reconhecidos, mas você tem uma classificação. Até os 11 a gente não classifica. Todos ganham. A partir dos 12 começa, e aí a gente tem um conjunto de competições, que são as Copa Futuro, que são torneios de atletismo para adolescentes de 12 a 17 anos. E nós temos os campeonatos paulistas de atletismo, da categoria sub-14, sub-16 e sub-18, que atendem desde os 12 até os 17 anos. Quando chega aos 18 anos, aí já entra no nível de rendimento. Aí vai participar de um outro conjunto de competições, que são os Circuitos Paulista Open, que são torneios de atletismo abertos para federados e não federados, que atendem atletas de todo o estado, de vários estados do Brasil e do exterior também. Né? E nós temos os campeonatos paulistas da categoria sub-20, que é até 19 anos, sub-23 até 22 anos, adultos a partir de 22 e master, que são aqueles que têm mais de 30 anos. Entendeu? Então a gente atende todo esse pessoal e ali nessa etapa é quando a gente tem
o pessoal do rendimento e do alto rendimento. Então, as nossas competições dessas categorias, elas são com arbitragem oficial e os resultados são resultados ranqueados internacionalmente. Nós somos um dos poucos estados do Brasil que todas as nossas competições oficiais vão para o ranking nacional e internacional. Olha, que legal. Entende? E a partir de qual momento que essa criança se torna um profissional? Tem alguma idade específica? Tem algum caminho específico para isso acontecer? O caminho é assim, ele inicia a trajetória geralmente vinculada a algum projeto social ou a algum clube de atletismo. Nós temos hoje 70 entidades federadas em todas as regiões esportivas do estado e todas elas trabalham com atletismo de iniciação, que é fazer a criança gostar do esporte e introduzi-la no esporte atletismo, a formação, que é o desenvolvimento esportivo, e o rendimento, que é a colocação do atleta em busca dos resultados esportivos nacionais e internacionais. Então a gente tem essa aproximação via projeto social e via clubes, que fazem esse trabalho há décadas com uma qualidade gigantesca. E esses clubes que levam os atletas para participar da federação. Esses clubes são os principais responsáveis pela prospecção dos atletas, porque eles que vão nas escolas, nas entidades, nos parques, nas praças, que fazem o convite para as crianças participarem do atletismo. E começarem a treinar dentro dos clubes. Dentro dos clubes. Né? Então, eles são os principais responsáveis por essa etapa. A nossa responsabilidade é da guarda dos documentos oficiais, da organização das competições oficiais e do fomento. Né? É estimular os clubes a continuarem o trabalho e estimular o poder público a continuar apoiando esse trabalho. Porque a gente vê o atleta quando ele está lá no topo. Por exemplo, o Pio. Um menino maravilhoso, que é brilhante, né? Talentosíssimo, já 2 vezes medalhista olímpico, jovem. Né? Esse menino começou a fazer atletismo num projeto social de São Joaquim da Barra. Como é que esse projeto social consegue convencer uma criança a ir treinar? Ele só consegue convencê-la com a perspectiva da competição. Então, veja, o chamariz... Isso é um estímulo, né? Estímulo. A competição é um estímulo A cenourinha, natural. né? Imagina aquela analogia do coelho correndo atrás da cenourinha. A cenourinha desse coelhinho é a competição. Então, o nosso papel é de manter esse estímulo vivo para que ele possa buscá-lo. Entende? E aí a criança, com essa perspectiva de ganhar uma medalha, de vivenciar a competição, de viajar para um local diferente, ele começa a se exercitar. Todo, né? Vai se empolgar. Pô, vou viajar, sei lá, para Manaus para fazer uma competição lá. O esporte é um conjunto. E é o passaporte. Porque a criança precisa participar das competições para poder se credenciar a competições mais elevadas. E o ranking começa aí, conforme ela vai ganhando, desde cedo já vai contando pontuação para o ranking? No caso do atletismo, mais do que a pontuação, o ranqueamento é feito por nível de resultado. Porque o atletismo, diferente de esporte de bola, ele tem a precisão do cronômetro e da trena. Né? Então você consegue ranquear atletas de todo lugar do mundo. Né? No atletismo existem 3 tipos de competição. Você sabe quais são? Não. Então vamos nessa. Vamos aprender. Olha lá. Primeiro é a competição direta. Eu contra você numa pista, quem corre mais rápido 100 metros. Perfeito. Né? Essa é a primeira competição tradicional, direta. digamos assim. A segundo tipo da competição é a que a gente mais vê no atletismo do mundo, que é a competição de você consigo mesmo. Quando você vai fazer uma corrida de rua, você não está competindo com o cara que está lá em primeiro lugar da São Silvestre. Você está em busca do seu melhor resultado. De você superar seus limites. Do seu PB. De você conseguir terminar a prova de uma forma rápida. Essa disputa contra o seu melhor resultado, a sua melhor performance, é uma segunda forma de competição que é a que mais movimenta o mundo. Olha entendeu? É a que movimenta mais o mundo. E a terceira forma de competição, que é a segunda que mais movimenta o mundo, é uma competição indireta dos resultados. O atletismo, ele pode comparar resultados em qualquer lugar do mundo. Então, se você faz uns 100 metros na nossa competição em São Paulo, e vamos supor, você vai lá e corre 10 segundos cravados. O seu resultado, chancelado por nós, ele vai para um ranking, e esse ranking é um ranking do mundial. mundo todo. Isso.
Então, você consegue só. disputar com todos os atletas que fazem atletismo no mundo. Mesmo numa corrida de rua. Aham. Então, nossa, isso é muito legal. Percebe? Então, assim, essa disputa é uma disputa que, a nível mundial, começa aos 16, mas a nível nacional começa aos 13. Entendeu? Então, o atleta, desde os 13, ele já entra nos rankings. Né? E a comparação é sempre essa. Você está em que lugar do ranking? Ah, vai para o Sul-Americano, o campeão brasileiro e o segundo melhor do ranking, ou o primeiro melhor do ranking. Então, o ranking é uma medida precisa, é uma medida confiável e é uma medida que te dá condição de compreender em que nível cada atleta está no mundo inteiro. Então, por exemplo, você pode ser campeão brasileiro, mas não ser um atleta de relevância mundial, porque o seu resultado está abaixo do que o mundo executa. Ou você pode ser um quarto lugar, mas com nível mundial elevado. Entende? Ah, é? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito. Muitos atletas norte-americanos do atletismo fazem os índices para participar das Olimpíadas, mas só pode de 3. E aí o que os Estados Unidos fazem? Eles fazem uma competição que se chama American Trials, né? Que são as tentativas americanas. E aí, ali, os atletas com índice vão disputar a possibilidade de ir para a Olimpíada. Então, quer dizer... Podendo tirar a vaga de alguém que já, teoricamente, já está lá. Exato. Então, o que acontece? Mesmo você fazendo um resultado de altíssimo nível mundial, que outros países nenhum fez, lá como tem muito mais do que 3 que fazem, então você tem que fazer uma outra disputa para que você possa escolher os 3 melhores atletas para representar o país. Então isso acontece lá nos Estados Unidos, na Jamaica, em vários países da Europa, né? Então é uma disputa porque apenas o ranking não é suficiente. Então veja, o atletismo ele é magnífico porque ele é um dos poucos esportes que dá essa possibilidade de você ter 3 formas diferentes de disputa. Só os esportes, achei incrível. Pois é, só os esportes individuais podem fazer isso e sem ser os de luta. Atletismo, natação, levantamento de peso. Esses esportes, você tem essas 3 formas de disputa. E por isso que eles são tão icônicos. Porque você pode comparar com os atletas de hoje, do passado e do futuro. Entendeu? E que legal, já que você falou de futuro, já me deu um gancho aí. Eu quero que você fale sobre o futuro do atletismo. Poxa. Temos uma próxima Olimpíada em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, e a gente já teve bons resultados nessa última Olimpíada. Mas o que você vê no futuro, fomentação de novos atletas? Eu queria que você falasse um pouquinho, me desse esperança para que a gente evoluísse cada vez mais aí no atletismo. Posso te falar com segurança. Nós temos uma geração brilhante de atletas que o Brasil está hoje jovens e com condição de performar em 2028 em Los Angeles. Ah, que legal. Nós conseguimos 2 medalhas olímpicas esse ano, com 2 atletas que um está no início da trajetória olímpica. Que é ótimo, porque daqui a 4 anos ele vai estar no esplendor, digamos assim. Exato. Né? A idade média de um medalhista olímpico é de 26 anos. E o Pio tem 24. Certo. Então ele vai chegar lá com 28 anos, que é uma idade incrível para performance, para provas de velocidade, entendeu? Então ele vai estar numa idade de maturidade técnica, de maturidade física, vai estar no ápice da força e da velocidade, né? E já com a experiência de 2 medalhas olímpicas, que é muito difícil você ter essa experiência. É uma honraria, né? Você chegar numa Olimpíada, não sendo aquele que admira o ídolo, e sendo aquele que vai ser admirado e temido... Focado para fazer acontecer, né? É outra coisa. E o Caio também ele escreveu história, né? Então, tá na idade incrível, na marcha. Tem o Caio? Ele tem por volta de 32 anos. Para a marcha atlética, diferente das provas de velocidade, o tempo do atleta é maior. Porque as provas de velocidade, de fundo, não exigem tanta velocidade. E a velocidade, a idade é determinante. Raramente você vai performar em altíssimo nível após os 35. No fundo, sim. Então, nas provas de longa distância, a idade ela é uma sobrecarga menor no atleta, né? E o Caio tem um nível de disciplina, de foco e de determinação muito acima de qualquer... Isso faz muita diferença. Total. Disciplina, foco, concentração, você se alimentar bem,
você treinar da forma correta, você treinar com periodicidade, isso faz toda a diferença. Todo mundo acha que o atleta se faz pelo físico, não é? Pessoas com físico extraordinário são várias, tá? Aproximadamente 10% da população mundial tem condições físicas extraordinárias que lhe dariam condição de ser um atleta. 10%. Isso é raridade, né? Mas 10%. Agora, as pessoas com capacidade psicológica para ser atletas de alto rendimento é 1%. E pessoas que unem potencial físico e potencial psicológico é 0,1%. Nossa. Entende? Raríssimo, raríssimo, raríssimo. Percebe? É 1 em Esses 1000. são os gênios, digamos Exato. assim, né? Estudos alemães demonstram que é 1 em 1000. A cada 1000 praticantes de esporte, 1 tem potencial olímpico. Percebe? Então, assim, esses que a gente tem medalhistas são o creme de la creme, né, de quem é atleta de verdade, né? Então, é por isso que a gente tem que louvar, tratar sempre muito bem, e por isso que toda uma indústria esportiva mundial existe, porque essas pessoas são extraordinárias, né? Sim. E nós temos uma seleção, fora esses 2 talentos incríveis, nós temos uma seleção de jovens talentos no atletismo que já estão jovens e brilhando. Por exemplo, hoje, dia 25, está indo uma seleção nossa de atletismo na categoria sub-23, são atletas até 22 anos, atletas jovens, está indo uma delegação para o Sul-Americano, com certeza vão performar muito bem, e 38%... Vai Brasil! 38% dessa seleção são de atletas da FPA. Ah, é? Sim, quase de 10... Quase a metade, 40%, vai. Exato. De cada 10, 4 são FPA. E é um orgulho, né? Nossa. Ao mesmo tempo que é um orgulho, né? É uma responsabilidade, porque a gente há 100 anos vem conduzindo a maioria dos que performam no atletismo nacional. Primeiro pela tradição da modalidade no nosso estado, fomos a primeira federação de atletismo a surgir e a primeira de esportes exclusivamente de um esporte a surgir. Antes disso, existiam confederações e federações que juntavam muitos esportes. No estado de São Paulo, era uma entidade que se chamava APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. Então, todos os esportes estavam administrados na APEA. Aí depois que foi separando. A primeira a sair foi a FPA. Né? E aí, uns meses depois, veio a Federação de Basquete, depois a de Tênis, depois a de Ciclismo, e aí vieram as outras na sequência. Né? E a nível nacional era a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, que ela existiu até 1977. Né? Então, ela durou por décadas. Né? Então, E ela abrangia vários esportes, Isso. não só o futebol, porque a CBD, antes da CBF, era CBD também, Exato. né? Só que ela gerenciava todos os esportes. No caso do futebol, né? Mas eu não sabia que ela gerenciava todos os esportes. Todos os esportes. Só que, por conta do tamanho do futebol, que no Brasil, desde muito cedo, cresceu muito, né? O futebol era o esporte principal. Sim. E os outros, eles orbitavam ali. Então, na década de 70, começou uma organização esportiva a surgir no Brasil e começou um movimento de independência a nível nacional das entidades de cada esporte. O atletismo, nós já tínhamos a FPA desde 1924. Então, a FPA fundou a sua confederação nacional, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, junto com algumas outras federações que já existiam, né? Mas nós já tínhamos mais de 50 anos de existência. Quando surgiu a Confederação Brasileira de Atletismo? Quando surgiu a CBA, acho que foi em 77, nós já tínhamos 53 anos, né? Então a Federação Paulista já era uma jovem senhora. Uma jovem senhora, isso que eu ia falar. Não fala velha, não. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente surgiu já nessa época e o esporte vem se organizando dessa maneira já aí há um século, né? Antes da federação existiam os clubes, né? O Esporte Clube Pinheiros fez 125 anos e foi um de nossos fundadores, o Espéria e alguns outros. Antigo Germânia, Pinheiros. Antigo Germânia, justamente. Então, assim... O Espéria ali na beiradinha da Marginal Tietê, né? Isso, tradicionalíssimo. Que antigamente era o Floresta. Sim. Né? E que era de tradição espanhola. E é muito interessante como que os clubes esportivos carregam uma forte carga histórica,
porque eles foram responsáveis pelo desenvolvimento esportivo e social Com certeza. de muitas metrópoles, né? Aqui em São Paulo, principalmente, né? Então a gente tinha aqui vários clubes que representavam várias comunidades de diversas origens de países diversos, né? Então o Clube Sírio, comunidade, né, síria, o Clube Pinheiros, que é dessa tradição alemã, Paulistano. né, o paulistano, tem o Espéria da tradição espanhola, a portuguesa da tradição portuguesa e tantos outros, né, que vieram para unir as pessoas que egressas desses países que vieram se desenvolver, viver no Brasil e que trouxeram cultura, que trouxeram ideias cosmopolitas que desenvolveram o estado de São Paulo, né? E a Federação Paulista veio nessa esteira, porque na época, eu não sei se você sabe, mas naquela época a capital do Brasil era Rio de Janeiro e a tradição estrangeira dominante era a francesa. Então, a língua estrangeira que se aprendia na escola era o francês, o domínio cultural do que era chique, moderno, cosmopolita era francês, né? Então, até hoje a gente carrega no nosso português, né? Uma coisa muito boa é uma coisa chique. Chique, né? Então, a gente tinha muita da cultura francesa inserida na cultura nacional. Na cultura nacional como reflexo de algo sofisticado, né? E, naquela época, o poder econômico e político também estava no Rio de Janeiro, porque era a capital do Brasil. Só que aqui em São Paulo começava a existir uma burguesia, uma elite economicamente forte, com forte desejo de trazer para cá esse protagonismo, com uma ideia de liderança que vem desde lá, mais de 100 anos atrás, e a forma que eles escolheram foi com desenvolvimento esportivo. Que isso a gente começou a ter em São Paulo de uma maneira mais estruturada do que o Rio de Janeiro, né? Então, aqui nós começamos a ter muitos clubes que representavam essa elite política, econômica e cultural, que começaram com as competições esportivas a estruturar uma identidade paulista, sabe? A identidade paulista deixou de ser a identidade da lavoura, né? E passou a ter uma identidade urbana a partir desse desenvolvimento esportivo, com as disputas que começaram a existir de Rio-São Paulo, e o atletismo caminhou junto nisso. A seleção olímpica de 1924 do Brasil foi a seleção da FPA, porque o governo brasileiro... A primeira. Porque naquela época o governo brasileiro não tinha recursos para mandar a delegação para as Olimpíadas, e aí os pioneiros da federação se juntaram, fizeram uma campanha junto com o jornal Estado de São Paulo. A gente fala hoje de vaquinha, né, do crowdfunding, mas eles fizeram crowdfunding em 1924. Pessoal moderno esse, moderninho, né? E aí nós juntamos aqui recursos e a Federação Paulista patrocinou a ida da delegação olímpica brasileira de atletismo. Que história incrível isso! Que história incrível essa que você acabou de contar. E desde lá é assim. O atletismo paulista tem uma ideia, uma cultura de liderança, de protagonismo, de querer se pôr à frente do seu tempo. É isso. E sempre carregou essa responsabilidade de querer fazer bem as coisas. E isso foi sendo transmitido de geração a geração, e por isso que a gente tem um atletismo muito desenvolvido aqui no estado de São Paulo, porque já são 100 anos dessa tradição sendo passada daquelas pessoas que viveram, né, como se fosse de pai para filho, né? A maioria das pessoas que trabalham no atletismo, elas estão no atletismo porque alguém do atletismo as influenciou positivamente, e assim sucessivamente. Então são gerações e gerações de pessoas que foram transformadas positivamente pelo atletismo e que devolvem para o atletismo isso trabalhando na modalidade. Então a quantidade de voluntários abnegados que faz o atletismo acontecer no estado é algo assim lindo de ver, sabe? É difícil eu não falar isso de maneira empolgada, porque eu vivo isso na minha realidade. Isso diariamente, né? Por exemplo, eu tenho 43 anos de idade, desses 43, 28 são de atletismo. Você foi atleta, né? Fui atleta, 20 anos, sou dirigente já há 8 anos, sabe? Então, o atletismo está na minha vida, na vida da minha família, 24 horas por dia, né? Fui influenciado positivamente pelo atletismo, tive as oportunidades da minha vida, que foram, graças a Deus, várias,
porque o atletismo Te me proporcionou, né? Então tive experiências internacionais, tive experiências acadêmicas, tive experiências profissionais, todas por conta da transformação que o atletismo gera. Você pode ver que todo mundo que faz atletismo, ele se transforma de alguma maneira positivamente. Que coisa bonita ouvir isso, viu? Seu olho Muito brilha legal. quando você Muito, fala isso. muito, É muito bonito, viu? E com Muito. esse último depoimento lindo que você acabou de dar, eu agradeço a sua presença no Cobcast. Foi muito gostoso poder aprender com você, poder evoluir esportivamente. Foi muito legal, de verdade. Poxa, E eu obrigado. queria que você desse um último recado para aquela câmera ali, para os atletas, para as pessoas que têm vontade de ingressar nesse mundo do atletismo. Por favor, fique à vontade. Poxa, legal. Gente, obrigado pela oportunidade. Conheçam, pratiquem, vivenciem o atletismo. É maravilhoso. Nossos atletas são uma simpatia, são pessoas incríveis. Vocês podem praticar em várias pistas de atletismo espalhadas pelo estado de São Paulo. Se você não quiser ir nas pistas, vá para as ruas. Participe das nossas centenas de corridas de rua, que eu posso te assegurar. Você vai ter uma experiência transformadora na sua vida, viu? O atletismo transforma muitas vidas. Valeu! É isso. A oportunidade está aí. Aproveita, vai lá. Se você tem vontade de ser um atleta do atletismo, não perde tempo, não. Muito obrigado pela presença e até o próximo Cobcast. Tchau, tchau.